O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Agora vocês ficam com um cheque no qual daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. E hoje, logo cedo, né, aqui pelo horário de Brasília, mas à noite do outro lado do mundo, tivemos a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Pois é, e antes de tudo, vamos expressar nossa indignação, porque o senhor Nathan Crampton, do Skeleton, tá? Ele entrou besuntado, tá? Com a bandeira de Samoa americana. Copião. Então, exatamente, como você disse, primeiro, copião, porque né, o besuntadão é o besuntadão de Tonga. É o Pita Taufatofoa. Ele é o besuntadão. Aí, na Olimpíada de Tóquio, de verão, nós tivemos um atleta de Vanuatu besuntadão. Tudo bem, é da gloriosa República de Vanuatu, a gente deixa. Agora, um cara chamado Nathan Crampton, de Samoa Americana, tá de brincadeira, né? É muito copião. E o Pita, né, ele tweetou, né, dizendo que gostou da energia e tal. O Pita não participou da cerimônia de abertura, infelizmente. Mas, então, fica aqui o repúdio ao copião. Tá? O nome dele, a partir desse momento, vai ser Copião. O besuntadão Copião. E segundo, eu quero declarar minha torcida pelo esquiador Johan Guti Gonçalves, que é o único atleta de Timor-Leste nessa Olimpíada, representou Timor-Leste na cerimônia de abertura, e ele é nascido na França, o pai dele é francês e a mãe dele é timorense. E ele, por parte de pai, é descendente de estonianos. Então, é uma mistura, assim, maravilhosa de Estônia com França, com Timor, e vamos torcer para o esquiador timorense nas Olimpíadas. Agora, falando, né, da parte mais política, né, da abertura, a gente comentou bastante, né, nos últimos tempos dos boicotes, né, e daqueles boicotes meio migués, né, daqueles países que falaram, não, a gente não vai mandar representação diplomática, mas não é por boicote, é por conta da Covid, né? Então, no final das contas, quem boicotou politicamente a abertura das Olimpíadas? Né? Ou seja, não enviou representantes de governo. Isso não quer dizer, e a gente já explicou isso aqui, né? O Matias já lembrou, por exemplo, da questão dos patrocinadores, né, que tem muita grana envolvida. Os Jogos Olímpicos de Inverno, aqui no Brasil, né, eles servem para curling, cumprir a programação de madrugada na Globo, já que os Jogos são em Pequim. Essa segunda edição, né, que é seguida, que é do outro lado do planeta. Isso. E ter o falha de cobertura de Olimpíada de Inverno, que aparentemente não sei se vai ter, porque ainda não anunciaram nada e estamos na esperança. Mas, fora do Brasil, em vários outros países, inclusive grandes economias, né, como Estados Unidos, Alemanha, China, a gente está falando de um evento gigantesco. Tá? Os Jogos de 2018 na Coreia do Sul, eles movimentaram quase 30 bilhões de dólares. Tá? Óbvio que esses jogos vão movimentar menos dinheiro por conta da pandemia,
Mas eu acho importante a gente colocar nesse contexto, porque para nós no Brasil, os Jogos Olímpicos de Inverno é uma coisa quase assim estranha, né? Bem estranha, mas são Jogos Olímpicos, tá? E tem muita gente que dá bola, né? E muita grana envolvida. Então, assim, esse é outro motivo da gente não usar muito a expressão nova Guerra Fria por aqui, porque durante a Guerra Fria a gente teve boicotes em que os atletas não foram para os Jogos porque não tinha muito prejuízo envolvido. Hoje, com as relações econômicas, de interdependência econômica, a Nike, o governo chinês, eles, né, é meio complicado, né, mas, não, o pessoal tem que competir sim. Tem que ter nossa marca lá e ponto final. Eu estou dando exemplo da Nike, mas pode ser qualquer marca esportiva, qualquer patrocinador. Até porque, durante a Guerra Fria, os Jogos Olímpicos tinham um caráter bem mais amador, né? Justamente. Era até coibido o profissionalismo dos atletas, né? Isso. Tá? Então, assim, os países que anunciaram um boicote diplomático: Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estônia, Índia, Reino Unido, Letônia, Kosovo, Lituânia e Estados Unidos. Desses, vamos frisar, a Índia é por conta das escaramuças fronteiriças entre Índia e China, que ainda não foram normalizadas. A Lituânia, assim, todos os países anunciaram, né, que os Estados Unidos e os países europeus falaram que seriam pelas violações de direitos humanos na China, né, especialmente a questão dos uigures em Xinjiang, que os Estados Unidos classificam como uma política de genocídio, tá? E a China nega essas acusações. Dentre esses países, a Índia pelas questões fronteiriças, tá? É importante destacar também isso, né? A Lituânia é pela questão das relações entre os dois países estarem congeladas, né? Devido à Lituânia ter aberto um escritório de relações econômicas com Taiwan. E Kosovo não importa, pensando na China, porque China e Kosovo não têm relações, a China não reconhece o Kosovo. Achei que você estava tomando a posição sérvia. Para a China é a posição sérvia que conta. Sim, sim. E aí nós tivemos os países que falaram: não, a gente não vai mandar, mas é por conta da Covid. Mas que a gente sabe que não é uma coisa para ficar ali no meio termo, né? Não desagradar nem os Estados Unidos nem a China. Que são Áustria, Alemanha, Japão, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Eslovênia, Suécia e Suíça. Tá? Quem foi, então? Provavelmente a principal presença estrangeira de maior destaque foi do Vladimir Putin, presidente da Rússia, né, que esteve presente e aproveitou a viagem para se encontrar com o Xi Jinping. A gente já vai falar mais disso, né? Esse bloco vai ser um bloco pacífico, olímpico, diplomático, ou seja, a gente botou um monte de coisa aqui nesse bloco para caber no programa. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, esteve presente, presidente do Equador, Guilherme Lasso, presidente do Egito, rei do Camboja, primeiro-ministro da Grécia, presidente do Cazaquistão, lembrando que recentemente tivemos, né, a China fornecendo apoio ao governo cazaque com os protestos dentro do Cazaquistão, presidente do Quirguistão, primeiro-ministro da Mongólia, primeiro-ministro do Paquistão, com o país que tem relações muito próximas com a China, primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, presidente da Polônia, tá? Presidente de Singapura, presidente do Tajiquistão, presidente do Turcomenistão e do Uzbequistão. Então, dentre esses daqui, é interessante a gente destacar que nós temos um presidente de direita sul-americano, que é o Guilherme Lasso, que nós temos um presidente de direita da União Europeia e da OTAN, que é o Andrzej Duda. Então, não, quem vai para a China, né? Porque assim, o Alberto Fernandes ir para a China, né, aproveitar a Olimpíada para realizar uma visita à China, algumas pessoas falam, não, ele está fazendo isso porque ele é de esquerda. Países que não são tão próximos dos Estados Unidos, né, como os países ali da Ásia Central, ninguém vai dar muita bola. Agora, é interessante mencionar aqui, Polônia, Equador e Grécia, né? Grécia também é da União Europeia, também da OTAN, e o presidente também é de um partido conservador, embora não de um partido conservador nacionalista, como no caso da Polônia, também estiveram presentes. Também estiveram presentes o Mohammed bin Salman,
príncipe da coroa e herdeiro saudita, o príncipe de Abu Dhabi, o Bin Zayed Al Nahyan, o grão-duque de Luxemburgo, o príncipe de Mônaco, e outros países mandaram representantes como ministros, presidente do Comitê Olímpico, né? Então o Japão não mandou ministros, mas mandou o seu presidente do Comitê Olímpico, né? O Comitê Olímpico japonês. A França mandou a ministra de esportes, e por aí vai. Então, assim, teve o boicote, né? Tem uma presença reduzida, mas a gente ainda tem alguns, entre aspas, furos nesse boicote, que acho que são muito interessantes de destacar, porque um boicote não adianta nada se ele tiver esses furos. O que eu quero dizer é, faria muito mais sentido um boicote, por exemplo, da União Europeia como um todo, do que você ter Bélgica, Dinamarca, Letônia fazendo uma coisa, Alemanha, Países Baixos fazendo outra, e Polônia e Grécia fazendo uma terceira. Né? Então, quando a gente fala dos boicotes olímpicos da Guerra Fria, a gente não costuma ter esses furos. Né? O que teve foram atletas que competiram lá sob a bandeira da trégua olímpica. O Brasil competiu nas Olimpíadas de Moscou, mas o Brasil ali advogava, né, pela ideia ali de não alinhamento e tal. Mas, então é interessante citar que, mesmo nessa política de boicote, ainda teve uns furos, embora, vocês vejam, a gente passou os presentes da cerimônia, né, os principais presentes, em 1 minuto. Né? Então, não teve, assim, uma grande presença. Né? Ainda mais se a gente comparar com a lista de presentes de 2018, né, que aí sim você tinha, né, tinha bastante dignatários a mais. Embora, novamente, tenha toda a questão da pandemia ainda e tal. Como a gente sempre comenta, né, quando a gente fala de Olimpíadas, e já é a segunda Olimpíada de inverno que a gente vai abordar aqui no programa, né, já tivemos 2 de verão e 2 de inverno. Ainda não temos medalhas, tá? A gente sempre vai repercutir aqui alguma medalha diferente e tal. E temos 2 países estreantes, meu caro Matias. Haiti e Arábia Saudita, tá? O Haiti, que vai competir no esqui alpino masculino com Richardson Viano. O Haiti, que é muito conhecido pelas montanhas. E a Arábia Saudita também vai competir no esqui alpino com o Faik Abdi, tá? Então, ele na categoria do slalom gigante, tá? Aí alguns dos nossos ouvintes podem virar e falar, pô, Felipe, mas o que é o slalom gigante? Eu não lembro de nada, tá? Sim, pra mim é esqui, entendeu? Eu nem olho direito porque eu ia cair em 2 minutos. Tá? E faz muito tempo que eu joguei os Jogos Olimpíadas de Inverno de Nagano. Então também não lembro. Então são os 2 países estreantes desses Jogos Olímpicos. Né? O Brasil, por sua vez, vai competir aí com 10 atletas, né? Masculino no esqui alpino, 1 masculino no esqui cross country, 4 masculino na equipe de bobsled, 2 femininas no esqui cross country, 1 feminina no esqui freestyle e 1 atleta feminina no skeleton, que é um carrinho de rolimã da morte. Tá? A Nicole Silveira, no caso, é a melhor descrição que eu consigo fazer, tá? Skeleton é o carrinho de rolimã da morte. Não lembro esqueleto à toa, né? Cara, eu juro, eu olho e falo, mano, como assim? Batizaram o negócio, tipo, justamente porque tem fratura. É a única explicação. Né? Tá, também, além do nosso esquiador timorense, Jamaica vai competir no bobsled, tanto no masculino quanto no feminino. Tá? Então, Jamaica abaixo de 0. Inclusive o bobsled individual, feminino, acho que dos 2, mas é porque a atleta jamaicana vai competir no individual. Chama Monobob. Eu achei o nome sensacional. Então, também torceremos aí para a Jamaica abaixo de 0. Então, esses são aqui, pensando, né, no países estreantes, países aqui, né, o Brasil e tal.
Mês que vem teremos as Paralimpíadas de Inverno, vão começar no dia 4 de março, tá? Então ainda tem um mês. Passamos pela questão do boicote à abertura, ainda não temos medalhas, citamos aqui, né, o besuntadão copião, citamos os comitês olímpicos estreantes. Com isso a gente meio que consegue, né, dar um panorama dessa abertura e vamos aqui passar para as outras notícias. Como a gente mencionou, o Putin e o Xi Jinping se encontraram, tá? Se encontraram, né, em Pequim e formalizaram, né, um comunicado conjunto criticando, né, a agenda ideologizada de Guerra Fria dos Estados Unidos, né? Denunciaram a expansão da OTAN e os pactos militares na região do Indo-Pacífico, né, como uma política expansionista e agressiva dos Estados Unidos. Tá? Declararam uma amizade sem limites entre Pequim e Moscou. A China declara que apoia as preocupações de segurança por parte da Rússia, né? Ou seja, basicamente diz que, olha, a Rússia está certa lá com esse negócio aí da Ucrânia. Tá? Criticam a formação de estruturas de blocos fechados na região da Ásia-Pacífico e permanecem vigilantes sobre o impacto negativo da estratégia dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. Tá? Então, assim, o comunicado em si não tem nada de muito novo, né? A questão é que deixa explícito o apoio, né, entre Rússia e China em relação especialmente agora à questão da Ucrânia e da expansão da OTAN, né, que é vista pela Rússia com um olhar de preocupação. Tá? Mas não é uma grande novidade, a gente já falou dessa relação entre China e Rússia várias vezes aqui no programa. Né? Também tivemos um encontro entre o Alberto Fernandes e o Vladimir Putin. Tá? O Alberto Fernandes se encontrou ontem em Moscou com o Putin. Tá? Não sei se eles foram no mesmo voo para Pequim, né? Mas, porque o Alberto Fernandes esteve na abertura, o Alberto Fernandes, né, junto do Putin, afirmou que os Estados Unidos têm uma grande responsabilidade pelo acordo desastroso da Argentina com o FMI, né, o acordo feito na gestão do Maurício Macri. Disse que nos anos 1990 a Argentina se guiou muito pelas suas relações econômicas com os Estados Unidos e que a parte da recuperação econômica argentina vem da diversificação de parceiros, incluindo aí possibilidades de parcerias de investimentos entre Argentina e Rússia, tá? Para avançar a cooperação comercial e econômica. Lembrando, a gente acabou se atropelando, né? Mas que justamente durante a pandemia a principal vacina aplicada na Argentina foi a Sputnik V. Exatamente. A Argentina foi uma das principais compradoras de vacinas russas, inclusive naquele esquema de autofinanciamento por parte dos russos. Então, a gente manda as vacinas e você contrai um empréstimo com a gente. Basicamente isso. E daí justamente por conta dessa visita do Alberto Fernandes a Moscou, viralizou as aspas de uma jornalista argentina, Cristiana Pérez, da Infobae, no qual ela diz que o entreguismo ao neocomunismo czarista encarnado pelo ex-agente da KGB seria um desatino para o equilíbrio diplomático. Falou muito, mas falou bobagem. Você ia falar outra palavra com um B que eu sei. E a gente, colocar Putin como neocomunismo, a Rússia como neocomunismo é uma bobagem gigantesca.
é uma falta de compreensão, uma falta de conhecimento da política russa e da política externa russa dos últimos 20 anos, mais ou menos. Além de um olhar viciado, né? Além de um olhar completamente viciado, né, herdeiro da Guerra Fria. Então, é aquela coisa, né? O que ela tomou? Né? Porque eu quero um gole. Brincadeira, eu não quero um gole, não. E aí a gente tem uma notícia envolvendo Putin e uma notícia envolvendo a Argentina. Né? A envolvendo Putin é que nessa terça-feira, agora, tá, dia 8 de fevereiro, o Putin vai receber em Moscou o Viktor Orbán, né, o premier húngaro, que é um país da União Europeia, é um país da OTAN, porém ele tem, né, muito mais proximidades ideológicas com Putin e com o, entre aspas, né, estilo de governar do Putin. E vamos lembrar que teremos eleições húngaras esse ano. E pela primeira vez, o Orbán, em muito tempo, corre risco de ser derrotado. Tanto que os outros 6 partidos de oposição, que formam a grande coalizão de oposição a ele, para as eleições de abril, soltaram uma nota dizendo que, devido à tensão da situação, é um comportamento traidor ir a Moscou. Talvez a melhor tradução seja traiçoeiro, né? É um comportamento traiçoeiro ir a Moscou, né? Então tem um impacto na eleição e sei lá, às vezes, né, ele vai virar e falar, é verdade que você que elegeu o Trump nos Estados Unidos? É verdade que você que manobrou lá uns negócios? Você tem uns robôs de zap aí para me ajudar? Tem alguma coisa aí? Porque as eleições lá podem ficar complicadas esse ano, né? Então, terça-feira, o Viktor Orbán será recebido pelo Vladimir Putin. E a notícia em relação à Argentina, né, na verdade são 2. Uma delas é que o Máximo Kirchner, o filho da vice-presidente Cristina Kirchner, né, ele que se apresenta falando eu sou o Máximo. Nossa, você desenterrou o desenho, hein? Tinha o desenho e também tem aquele episódio de Simpsons em que o Homer muda o nome dele para Máximo Poder. Max Power. Pois é. Mas tinha o desenho também, eu sou o Máximo, com um babão. Que era uma fuinha, não era? Acho que era uma fuinha, um weasel. Ele e o babão. E o Máximo Kirchner, ele anunciou no início da semana, segunda dia 31, que vai deixar, né, o posto de líder do governo no Congresso. Ele disse que tomou essa decisão por não concordar com um acordo feito entre a presidência e o FMI. Tá? Disse que não apoia essa estratégia, que foi levada exclusivamente pela equipe econômica, tá? E por isso é melhor que o presidente indique como líder do governo no Congresso alguém que acredite nesse programa do FMI. Tá? O acordo basicamente, né, vai refinanciar, né, os 44 bilhões de dólares que a Argentina deve ao FMI. Lembrando que tanto Alberto Fernandes como a Cristina Kirchner culpam o Macri pelo acordo. Não só porque o Macri fez esse acordo, mas dizendo que o Macri fez contra uma dívida maior do que o necessário, com condições negativas, e que teria sido inclusive um ato ali de traição à pátria. Né? A Cristina Kirchner, imagino que seja a posição do filho dela também, né, eram contra uma renegociação, só a favor do, entre aspas, né, calote, de basicamente falar, olha, quem encontrou essa dívida foi o Macri, cobra do Macri, o problema é dele. Né? Óbvio, estou aqui colocando em termos bastante simplórios. Né? Já o Alberto Fernandes falou, não, a gente tem que renegociar essa dívida, porque é um compromisso da Argentina, e bababá, porque pode ser pior ainda o eventual, entre aspas, calote. Né? Tanto que o Alberto Fernandes disse que o acordo foi o melhor possível e que a Cristina também tem discordâncias com relação ao acordo com a FMI, mas o presidente sou eu. Tá? Citação feita pela Silvia Colombo na matéria na Folha de São Paulo.
Tá? E aí o Alberto Fernandes nomeou Germán Martínez, senador por Santa Fé, né, como o novo líder do governo argentino no Congresso. Tá? Então, basicamente, né, o acordo, né, com o FMI causou essa mudança aí em relação à representação do governo no Congresso. Tá? E a Argentina concordou, né, em pagar os 731 milhões de dólares que estavam, né, vencidos, né, a prestação vencida do empréstimo. Tá? Outra notícia argentina, meu caro Matias, é que tivemos uma marcha contra a Suprema Corte na última terça-feira, dia 1º, e pedindo por uma reforma do judiciário. Tá? A manifestação se concentrou na Praça Tribunales, tá? E contou com apoio, inclusive, dos kirchneristas. Né? O governo Alberto Fernandes buscou se distanciar, também matéria da Silvia Colombo, de Buenos Aires. A porta-voz do governo, Gabriela Cerruti, disse que o governo já fez uma apresentação para uma proposta para o judiciário e o foco dos protestos eram principalmente os juízes Horácio Rosati e Carlos Rosenkrantz, que são presidente e vice-presidente da corte, ambos nomeados por decreto, né, por Maurício Macri em 2015, antes de serem aprovados pelo Senado. E eles são acusados de serem, né, de terem uma atuação partidária, né, na Suprema Corte. Lembrando que a Suprema Corte Argentina, né, no ano passado a gente falou, né, de renúncias dentro da Suprema Corte, de que isso era um problema, né, que já despontaria, né, esse racha partidário. Não vou nem dizer ideológico, porque um racha ideológico é absolutamente comum, mas o que seria um racha partidário dentro da Suprema Corte Argentina. Aí a gente sai ali desse núcleo de lideranças políticas olímpicas, né, que a gente falou ali do Putin, que recebeu o Alberto Fernandes, aí a gente aproveitou e falou de Argentina, como eu disse, a gente está dando uma grande trapaceada para enfiar um monte de notícias aqui, mas aí a gente começa um giro pelo Pacífico, da China vamos um pouco ao norte, né, vamos direção norte, a Coreia do Norte, né, testou o seu míssil de maior capacidade desde 2017. Tá? O míssil chegou a uma altitude de cerca de 2.000 quilômetros e viajou cerca de 800 quilômetros antes de cair no mar. Inclusive, a Coreia do Norte divulgou fotos feitas do espaço, né, que teriam sido feitas pelo seu míssil. Né? Lembrando que o míssil é um foguete, a diferença é o destinatário. Tá? O modelo do míssil testado teria sido do modelo Hwasong-12, tá? E ele teria capacidade de atingir territórios dos Estados Unidos no Pacífico, como as ilhas de Guam. Os Estados Unidos condenou, né, o teste, dizendo que ele prejudica o diálogo e prejudica a paz. Da Coreia do Norte, vamos para o Canadá, né? Já que desde a semana passada, mas desde o último fim de semana, né, ganhou bastante volume, temos protestos de caminhoneiros no Canadá contra o passaporte da vacina. Né? Os protestos, a gente já havia falado, né, de protestos anti-passaporte da vacina, no programa passado a gente falou de protestos na Bélgica, por exemplo, mas no último final de semana, né, nós tivemos um comboio, né, que foi chamado pelos organizadores de Comboio da Liberdade, de caminhões rumo a Ottawa, né, que é a capital do Canadá. Mandar um abraço para o nosso querido Gustavo Rebelo, que mora na Flórida, do Podnext, que chegou no melhor nome pro protesto, que é o protesto do Hezbollah. E protesto que foi bastante aplaudido pelo Elon Musk, né? Sério? Sério. Ele compartilhou bastante, né, a movimentação dos caminhoneiros e tweetou, né, que o Canadian Truckers Rule, ou seja, mandam.
E não só ele, né? A entourage tóxica toda, né? O Joe Rogan, Jordan Peterson, enfim. E aí, vamos lá, né? Qual que é a questão? Né? O Canadá introduziu o passaporte da vacina, né, para entrar na fronteira terrestre do país. Tá? Então, um caminhoneiro, né, que faça uma rota Canadá e Estados Unidos, ele não conseguiria retornar ao Canadá, ao seu país, né, devido ao passaporte da vacina. Tá? Essa é a principal questão, a questão da fronteira. Por quê? Porque do lado dos Estados Unidos, né, o Departamento de Homeland Security, né, eles haviam dado uma liberação, né, para os caminhoneiros canadenses. Tá? Eles haviam dado uma dispensa da vacinação para não prejudicar o abastecimento, não prejudicar o comércio como um todo. Tá? Porém, o Canadá introduziu esse mandato da vacina, que inicialmente não existia do lado dos Estados Unidos da fronteira. E junto com isso, a maioria das províncias canadenses tem passaportes da vacina ou já promoveu políticas de passaporte vacinal, incluindo aí praticamente todas as províncias que ficam na fronteira com os Estados Unidos. Tá? Então, o trabalho dos caminhoneiros, segundo eles, né, ficaria muito prejudicado e eles teriam, então assim, teria o trabalho prejudicado pela burocracia, junto com os caminhoneiros que não querem se vacinar, dizendo que eles seriam obrigados a se vacinar contra a sua própria vontade para poderem trabalhar. Tá? Então, são duas coisas interligadas, mas, em teoria, separados. Os protestos contra o passaporte da vacina, então, que já vinham sendo realizados no Canadá, ganharam corpo com a adesão dos caminhoneiros, com os caminhoneiros indo de várias regiões do país para Ottawa. Tá? Mas aí é importante a gente colocar as coisas na devida proporção. Tá? Porque o que acontece? O Canadá, como um país muito grande, e a infraestrutura canadense, ela é muito leste-oeste, até pela geografia do país. Então, a penetração norte-sul, e especialmente essa questão de comércio com a fronteira dos Estados Unidos, é feita por caminhão. Tá? Um cenário que a gente pode até comparar com o Brasil. O Brasil, a gente já comentou aqui antes, que o Brasil é um país muito dependente do transporte rodoviário. Segundo a Canadian Trucking Alliance, tá, 85% dos caminhoneiros canadenses estão vacinados. Então não é que são todos os caminhoneiros canadenses, ou então você está falando aqui de um movimento que representa todos, né, todo um setor. Não. Repito, 85% dos motoristas de caminhão canadense, segundo a Canadian Trucking Alliance, estão vacinados. A questão é que os 15% que sobram ainda é bastante gente, dá mais ou menos 18 mil pessoas. Ou seja, com isso, né, você tem aí entre 100 a 200 caminhões em Ottawa. Agora o nosso ouvinte imagine, inclusive eu tenho certeza que nós temos ouvintes que são caminhoneiros. Você imagine 200 caminhões dentro de uma cidade, ou então fazendo parte de um protesto na cidade. É mais do que suficiente para você conseguir fazer bloqueios, para você conseguir fazer ali como se fosse entre aspas, uma barricada nas estradas, nas vias. Mas é importante ao mesmo tempo colocar esse número em proporção. Porque se todos os caminhoneiros canadenses parassem, o Canadá entrava no caos mesmo, que nem quase aconteceu no Brasil uns anos atrás. Né? Então, ou seja, eu não estou dizendo que é um número insignificante. É um número importante
e é um número suficiente para causar esse bloqueio da capital. Mas quando se vai para o número total de caminhoneiros, acaba sendo um número mais reduzido, tá? Segundo, além dos 200 caminhões, estarão envolvidos também centenas de veículos pessoais, vans, caminhões pequenos, carros, caminhonetes. E daí apareceu até bandeira dos confederados, né? E eu não sabia que o Canadá ficava ao sul da linha Dixie. Então, porque aí pode até ser, não sei, pode até ser, por exemplo, um caminhoneiro que é cidadão dos Estados Unidos. Mas que o trabalho dele ficaria afetado pelas leis do Canadá, então ele foi protestar no Canadá. Não sei, ou pode ser um canadense meio, que não entendeu direito as coisas. Ficou confuso ali no norte-sul, né? Foi o que você falou. Né? Pensando no número de pessoas, a estimativa da polícia de Ottawa coloca de 5 mil a 18 mil pessoas nos protestos. Tá? E aí o que acontece? Entra uma outra questão que temos lá os caminhoneiros com uma pauta específica, que é uma pauta que, repito, tanto eu quanto o Matias como o Átila não concordamos com essa pauta, uma pauta anti-vacina, somos a favor da vacinação, tanto que estamos vacinados, somos vacinados. Tomei a terceira. Terceira dose e tudo mais, né? Imagino que você pretende vacinar seu filho, inclusive. Já tomou a primeira. Já foi vacinado? Já. Então eu não sabia porque eu não sei direito lá os calendários da faixa etária. Mas então, tá aí, você não só se vacinou, como seu filho está vacinado. Mas você tem uma questão ali envolvida também, que é essa questão que eles alegam da burocracia da alfândega, a burocracia da fronteira, que vai prejudicar o trabalho. E é importante a gente pensar também no caminhoneiro ou no trabalhador, que nem quando a gente falou do Brexit. A gente é contra o Brexit, mas isso não significa que a gente não vai dar atenção para o caminhoneiro que agora, por exemplo, fala que perde muito mais tempo na alfândega e com isso ele é menos pago, tem condições de trabalho mais complicadas, descansa menos, recebe menos, né? Então, uma coisa é a vacinação, outra coisa é a gente falar do trabalhador. Então, você tem essa pauta dos caminhoneiros, que aí se tornou um grande protesto anti-vacinas. Por quê? Desses, vamos colocar ali centenas, talvez alguns milhares de caminhoneiros, vai ter outros vários milhares de pessoas que estarão protestando simplesmente por serem anti-vacina. E junto com isso vem todo aquele pacotão de teorias da conspiração, teorias canon, que já são vistas. Você mencionou bandeira dos confederados, teve episódios de xenofobia, né? O Canadá, que é um país que tem mais de 20% da população de origem estrangeira. Né? O Jason Alexander, que interpretava o George Costanza na série Seinfeld, postou uma foto no Twitter dele de um parece um homem, né? Todo encapotado, né? Porque tava um baita frio em Ottawa. Com um boné que tá escrito Canada First, mas como ele tá com um gorro por cima, né, um hoodie, né, de um agasalho com capuz, tá só Anal First. Então, assim, aí teve episódios de vandalismo de monumentos nacionais, tá? Incluindo aí o túmulo do soldado desconhecido, e o monumento ao Terry Fox, né, que foi ele era um atleta, né, canadense, que ele foi diagnosticado com câncer, teve uma perna amputada, e aí ele decidiu correr, né, pelo Canadá, do leste a oeste, né, para levantar atenção e levantar fundos, né, para a pesquisa contra o câncer. Ele fez essa corrida depois de ter tido a perna amputada. E até hoje você tem a Terry Fox Run, né, que são pessoas que vão correr, né, pessoas que gostam de correr, não é uma corrida profissional, não são atletas profissionais, né, amadores, e todo o dinheiro das inscrições e tudo mais vai para pesquisas contra o câncer. E as Terry Fox Runs
né, já levantaram mais de 700 milhões de dólares canadenses em pesquisa contra o câncer. Tá? E aí ele teve um monumento dele, teria sido atacado também. E aí, junto com tudo isso, olha só. Então vamos lá, né, para recapitular aqui para o nosso ouvinte. A gente tem os caminhoneiros, aí uma parcela dos caminhoneiros protesta contra o passaporte da vacina. Junto com isso, vem milhares de pessoas protestando apenas contra o passaporte da vacina, sem serem ligados à questão dos caminhoneiros, por questões ideológicas pessoais, e que aí entram, né, junto com isso vieram essas teorias da conspiração de QAnon e de xenofobia dentro do Canadá e tudo mais. Aí saiu a notícia que o Justin Trudeau ele foi colocado, né, foi deslocado para um local undisclosed, né? E aí ficou, como assim? Peraí, retiraram o Justin Trudeau por uma questão de segurança, né? Porque parte da agenda agora desse manifesto, desse protesto maior, né, seria a de, então, oposição ao governo Justin Trudeau como um todo, né, ele que é do Partido Liberal, do Partido de Centro-Esquerda canadense, e pedindo, né, pelo fim do governo, pela renúncia do governo. E aí veio a notícia de que, então, o Trudeau foi colocado no undisclosed location. Aí, como assim, né? Teve uma ameaça de bomba e tal. Aí veio a notícia que, na verdade, ele se afastou porque ele estaria com Covid. Tá? Então, que não teria sido por questão de segurança, mas o comunicado de que ele teria sido colocado no undisclosed location por questões de segurança foi do próprio governo canadense. Tá? Então, você tem aqui um grande caldeirão de coisas. O Trudeau disse que quem estava protestando era uma minoria. Ele negou que a decisão do governo pelo mandato da vacina fosse autoritário, porque dizendo que foi aprovado no parlamento, não foi uma decisão do governo, e que as províncias canadenses também adotaram passaportes de vacina. Então não foi uma ordem de cima para baixo. Disse que não vai ceder a quem agita bandeiras racistas e se engaja em vandalismo, né? E que, apesar dessa Covid, ele estava se sentindo bem, e que quem estava protestando novamente era uma minoria dos caminhoneiros. Junto com isso, tivemos episódios, né, como disse, de barricadas, de vandalismo e tudo mais. Tem várias matérias que vão, inclusive, conversar, né, com os caminhoneiros, enfim, tentar entender quais são as pautas. E aí você vai ter também uns tipos bem doidões, estilo 6 de janeiro do Capitólio. Bem caricatos, né? Caricatos, né? E junto com isso, aí veio uma coisa. Que foi o seguinte, o Partido Conservador, num voto secreto, na última quarta-feira, dia 3, no dia 2, desculpem, retirou o Erin O'Toole da liderança do Partido Conservador canadense. Porque, segundo integrantes do Partido Conservador, ele estaria fazendo concessões demais ao governo. Então, o próprio Partido Conservador está dando uma guinada à direita, e alguns dos possíveis sucessores do Peter O'Toole estão declarando apoio ao protesto dos caminhoneiros. Então, o que a gente pode estar vendo é o início de, dentro do Partido Conservador canadense, uma influência parecida com o que a gente vê do trumpismo dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos, tá? E claro, para algumas pessoas isso vai ser uma influência positiva, ou vai ser uma influência que reflete um setor da sociedade canadense, não sei dizer, mas, em linhas gerais, essa questão de que a liberdade individual viria, em primeiro lugar, antes da questão sanitária social comum, e também, repito, abraço a essas teorias da conspiração de nível QAnon, e no caso canadense específico, a questão da xenofobia, que é um assunto muito mais
importante, muito mais presente devido à alta proporção de pessoas de origem estrangeira no Canadá. E a Canon, que no Canadá chama Canuck. Então, vejam só, o que começou como uma questão da política fronteiriça, queria afetar os caminhoneiros, uma parte dos caminhoneiros, uma pequena parte dos caminhoneiros, já virou uma mudança, uma possível mudança na liderança do Partido Conservador Canadense. Então, é isso que, para mim, olhando aqui do Brasil, é mais interessante. Porque é claro que vai ter muita gente compartilhando as imagens dos manifestos, da manifestação dos caminhoneiros, com o mesmo tom que essa coisa de, não, viva a liberdade, né, liberdade a qualquer preço, né, liberdade, no caso, liberdade individual, né, de não se vacinar, de recusar a vacina. A eterna vigilância. Isso, né, então, bem nesse tom, e romantizando isso, né, como uma épica cruzada moral contra o governo de Justin Trudeau. Mas, independente dessas questões mais de ideológicas de aparência, a gente também está vendo consequências na política partidária, na política institucional canadense. Então, aquela informação lá do início, né, de que apenas 15% dos caminhoneiros canadenses não estão vacinados. Quando isso reflete uma mudança dentro do Partido Conservador Canadense, já não adianta mais pensar se é só 15%, 10%, 20%, 25%. Dane-se, já teve consequências maiores e que, lembrando, nas últimas eleições canadenses, o Trudeau saiu menor do que entrou. É importante colocar isso, tá? Então, o que era um protesto dos caminhoneiros pela questão alfandegária virou um protesto maior, estilo 6 de janeiro nos Estados Unidos, e que já teve influência na política institucional canadense. Outra questão interessante é que usaram uma plataforma de financiamento coletivo para arrecadar doações, para arrecadar dinheiro para a manifestação, e que teria passado dos 5 milhões de dólares canadenses. Tá? Aí, essa plataforma foi bastante cobrada pelas autoridades e por veículos de imprensa, que aí a plataforma voltou atrás e disse que a gente só vai liberar a grana até depois que mostrarem como a grana vai ser distribuída. As doações foram momentaneamente pausadas, tá? Porém depois ela foi retomada e passou dos 10 milhões de dólares canadenses, de mais de 120 mil doadores, e dizendo que pelo menos 1/3 dos doadores seriam estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então ainda tem toda essa discussão sobre o financiamento, se não teria gente, né, dizendo que não, a gente vai usar a grana aqui para a gente mesmo, né, vamos aqui embolsar o dinheiro, alguma coisa do tipo. Então ainda teve também essa discussão sobre financiamento, a origem do dinheiro e a participação da plataforma, né, como financiamento coletivo. E aí uma coisa assim que é muito bizarro, né? Porque você lembra quando aqui no Brasil quiseram dizer que aquela motociata do presidente teria sido a maior do mundo? Sim. Então. Caô. Pois é. A Fox News disse que era o maior comboio de caminhões da história. Tá? Dizendo que eram mais de 10 mil caminhões. Só que, gente, 10 mil caminhões, tá? Não cabe no Ottawa 10 mil caminhões. Tá? Ia ter mais caminhão do que cidade. E na moral, qualquer manifestação de caminhoneiro na Índia vai reunir mais gente. Então, a maior manifestação de caminhões, segundo o livro dos recordes, segundo o Guinness, é no Egito, tá? De 480 caminhões. Então vejam, são menos de 480 caminhões no Canadá, porque o recorde mundial é de 480 caminhões. E assim, a população egípcia é ligeiramente maior do que a canadense, né? Ah, sim. Até porque, foi o que eu falei, não cabe, né? Ottawa já não é uma grande cidade. Não tem tanto canadense assim.
Caminhoneiro, então, daí já diminui bastante. E falando em política institucional, nós tivemos o Scott Moe, o premier de Saskatchewan, né, que é uma província fronteiriça do Canadá. Ele publicou uma carta em apoio aos manifestantes, dizendo que, embora ele seja a favor da vacinação, e ele incentiva a vacinação, ele é contra o mandato de vacina para os caminhoneiros atravessarem a fronteira, dizendo que não vai colaborar para a política sanitária e vai prejudicar a economia, vai mais prejudicar, o que ele quis dizer assim, é que vai mais prejudicar a economia do que ajudar na política sanitária, né? Então, é o argumento da burocracia alfandegária, digamos assim. Ele falou, não tem que ter tanta burocracia ali na fronteira, tem que deixar os caminhoneiros ficar indo e vindo mesmo. Se um caminhoneiro tiver infectado, tudo bem, não vai fazer tanta diferença assim. É mais ou menos isso que ele quis dizer, tá? Num português mais claro, mais simples. Né? Então, basicamente isso sobre o Canadá. Os nossos amigos e ouvintes do Canadá agora, inclusive, recomendo que sigam eles no Twitter, tá? Eles que sempre nos apoiam, nos divulgam, e eles, inclusive, recentemente começaram um projeto de podcast, tá? Então, o último podcast deles, inclusive, falou sobre os protestos, tá? Então, para você que está interessado em mais coisas e numa perspectiva de brasileiros que residem no Canadá, você que é nosso ouvinte, que resida no Canadá, inclusive, né? Então fica a sugestão do pessoal do Canadá Agora, tá? E repito, começar agora um podcast. Do Canadá, a gente, como eu e você estamos vacinados, a gente pode cruzar a fronteira com os Estados Unidos, com basicamente duas notícias. Uma delas é que uma briga de gangues em uma penitenciária federal no Texas deixou 2 pessoas mortas na manhã de segunda-feira. Tá? Os 2 eram detentos, ficaram 4 pessoas feridas, 2 deles morreram. E por conta disso, o governo federal dos Estados Unidos, na última terça-feira, dia 1º, colocou todos os presídios federais, os 130 presídios federais do país, em isolamento. A briga, né, a origem do confronto, teria sido envolvendo a MS-13 de El Salvador, né, a Mara Salvatrucha. Isso, você que manja muito mais do que eu. Então, e aí o governo federal dos Estados Unidos colocou os presídios, né, em isolamento para talvez tentar separar, né, populações carcerárias que estejam também em situação de possível risco de confronto. E daí, olha só que coisa, né? Porque um dos detentos foi preso por roubo de carro e atrapalhar o comércio interestadual, enquanto que o outro foi preso por extorsão, né? Então, assim, penas que mostram envolvimentos diferentes, né? Com o crime organizado, mas acabam indo parar na mesma penitenciária, né? E daí, enfim, por uma questão de sobrevivência, muitas vezes o detento acaba entrando por uma gangue para se manter vivo, né? Pois é. E a outra notícia, na verdade é uma notícia dupla. Tem a notícia, mas a consequência da notícia é tão interessante quanto. Foi o seguinte, os Estados Unidos anunciou que numa operação na madrugada dessa quinta-feira, dia 3, na Síria, tá, matou o líder do Daesh, o Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qarish, que havia assumido o comando do auto-intitulado Estado Islâmico em outubro de 2019, né, depois da morte do al-Baghdadi. Segundo, né, as autoridades dos Estados Unidos, um grupo de operações especiais realizou uma operação com helicópteros, cercou uma casa onde ele estava, tá? E ele se detonou e junto com isso matou toda a família dele. Tá? A casa era na Síria, na região de Atme, perto da fronteira com a Turquia. Tá? Então, e o que acontece? Ao se explodir, né, e
matando todas as pessoas que estavam na casa, teria então morrido 4 mulheres, teriam morrido, né, com o perdão de ter comido o plural aí, teriam morrido 4 mulheres e 6 crianças. Foram divulgadas imagens, tá? Não recomendo que vejam as imagens. E o governo, né, dos Estados Unidos, o próprio Joe Biden, né, disse que isso foi possível graças à habilidade e bravura das forças americanas, que Deus proteja nossas tropas, e que o Quraysh ele era responsável por uma série de atrocidades, incluindo contra o povo yazidi, e que essa era uma alerta para os terroristas do alcance da América. Tá? Agora, a questão é que tudo isso, né, foi dito pelo governo dos Estados Unidos. E aí, nessa última noite, praticamente madrugada, tá, de quinta para sexta, tanto o secretário de Estado do Departamento de Estado quanto uma das secretárias de imprensa da Casa Branca, ela estava no Air Force One, inclusive, ao atenderem jornalistas, eles tiveram uma postura que eu vou ter que adjetivar, que assim, é bizarra. Por quê? Jornalistas, né, chegaram para esses porta-vozes e falaram, olha, vocês falaram, né, que a Rússia quer fazer um vídeo de bandeira falsa na Ucrânia. Vocês disseram que o cara lá na Síria se explodiu. Mas a Casa Branca tem evidências? Quais são as evidências? Né? Vocês podem mostrar alguma prova? Vocês podem compartilhar alguma prova disso? Né? Imagem, alguma coisa assim? E aí, ambos tiveram uma reação, né? Ambos eu digo, né? No caso, o porta-voz do Departamento de Estado era o Ned Price. Ambos adotaram uma postura do tipo, olha, se você duvida da credibilidade do governo dos Estados Unidos e do governo britânico, então busque consolo nas informações dos russos, você que sabe. Aí a secretária do Joe Biden no Air Force One disse, não, tudo bem, você pode duvidar da gente e acreditar no ISIS, né, como eles chamam o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico. É uma opção sua. Ou seja, a gente não precisa fornecer evidências, a gente não precisa provar o que estamos falando. Você pode ou acreditar na gente ou acreditar nos nossos inimigos. Então virou uma questão completamente passional. O quanto isso difere, né, daqueles trumpistas mais radicais que estavam no governo, né, que falavam, por exemplo, em alternative facts. Né? Então, assim, é muito doido isso. Aí teve o jornalista lembrando, não, falando, não, eu lembro das armas de destruição em massa no Iraque, que vocês não apresentaram prova nenhuma, era mentira. Então, assim, vocês podem apresentar uma prova e tal, e a postura foi essa. Não, ou vocês acreditam na gente, ou vocês acreditam nos outros. Vocês escolhem. Então, olha só, eu vou aqui ler a transcrição feita pelo Nelson de Sá, das declarações da Jen Psaki, a porta-voz do Biden, a bordo do Air Force One. Tá? Repito, a bordo do Air Force One. Tá? Jornalista Aisha Rascoe, da National Public Radio. Né, sobre as mortes civis na Síria, o governo está dizendo que elas foram causadas inteiramente pela detonação de uma bomba. Existe alguma evidência para sustentar essa ideia? Porque pode haver pessoas céticas sobre o que aconteceu com os civis. A Psaki. Cético em relação ao relato dos militares dos Estados Unidos de quando eles forem derrubar o líder do Estado Islâmico, de que eles não estão fornecendo informações precisas e o Estado Islâmico que está fornecendo informações? Aí a Aisha Rascoe. Bem, mas os Estados Unidos nem sempre foram diretos sobre o que acontece com civis. Isso é um fato. E aí a outra disse, responda, acredite em mim ou acredite no Estado Islâmico. Tipo, cara, é surreal. É surreal. Só faltou chamar de mal americano. Pois é, só faltou dizer que falta patriotismo para os jornalistas, né, que nem já ouvimos aqui no Brasil, inclusive. Né? Você pode, sei lá, falar, olha, a gente não pode divulgar as imagens ainda porque são confidenciais, vamos publicar o que for possível, ou, sei lá, vamos marcar uma... Você pode até enrolar o jornalista. Mas virar simplesmente vai falar, olha, ou você acredita na gente, ou então você acredita nos inimigos da América, né? É muito bizarro pra minha cabeça. É muito, sabe...
preto ou branco 880 na minha cabeça. Ainda mais com tantos antecedentes como foram listados, né? O exemplo do Iraque é o maior de todos, né? Vai ser sempre o maior de todos. Né? Continuamos ao sul? Sim, vamos indo em direção ao sul, agora na Costa Rica, né? Já que há um clima de incerteza na véspera das eleições no país. Pois é, teremos eleições agora no dia 6 de fevereiro, nesse domingão. Vai eleger presidente, 2 vice-presidentes e 59 deputados. Tá? Para ser eleito na Costa Rica não é necessário ter a maioria dos votos no primeiro turno. Tá? 40% dos votos serve, tá? 40% dos votos válidos. A questão é que as pesquisas estão apontando aí um possível, né, segundo turno, o que é bastante incomum, né, no caso costarriquenho. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem um texto do Federico Ruiz, que é mestre pela Universidade de Salamanca e assessor parlamentar para a Assembleia Legislativa da Costa Rica, publicado em português no Latinoamérica 21. E outra questão que o texto dele aponta, o texto dele é bastante interessante, é que o partido governista, o Partido Ação Ciudadana, ele ruma para um desempenho pífio e bizarro, assim, o pior desempenho da história recente de um candidato governista na Costa Rica. Tá? Também comenta-se que as pesquisas apontam um índice de comparecimento eleitoral muito provavelmente baixíssimo. Tá? Então veremos aí quais serão os resultados das eleições costarriquenhas. Mas o que acontece? A Costa Rica, como não é nenhuma grande potência, e felizmente é um país que passa aí por estabilidade, né? Não tem forças armadas, não vai invadir ninguém, não tem tanta... O bom das eleições costarriquenhas é que não tem ameaça de milico, né? Você está ouvindo muito Medo e Delírio. Os nossos ouvintes militares vão ficar bravos com você. Mas os nós não ficam se metendo em assunto civil, assim. Então, eu quero falar justamente isso. As eleições costarriquenhas, elas ficam até meio chatas, né? Porque assim, a gente, né, não é uma clássica eleição latino-americana, né? Não tem essas surpresas. Pois é. Então, segundo o texto segundo a coluna do Federico Ruiz, né, os favoritos aí para um eventual segundo turno são José Maria Figueres, Linete Sabório, Fabrício Alvarado e José Maria Vilauta. Tá? Um social-democrata, um partido social-cristão, um partido conservador e um partido de esquerda. Tá? Então, mas vejam só, né, que são 4 possíveis candidatos para as 2 vagas para o segundo turno. Né? Então, veremos aí como vão ser. Da Costa Rica, vamos para o Equador, tá? Com 2 notícias. A primeira é que tivemos uma chuva torrencial na região de Quito, tá? Entre dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, causou diversos deslizamentos, enchentes. Um deslizamento em Quito, inclusive, deixou 23 pessoas mortas, 9 pessoas desaparecidas. É a maior chuva registrada na capital nos últimos 20 anos. Tá? E também tivemos um vazamento, tá, em um oleoduto, tá, na região da Amazônia Equatoriana, tá, no Parque Nacional de Cayambe Coca, tá, e que pode ter inclusive contaminado o rio Coca, né, que é um dos principais rios equatorianos. Tá? Segundo o governo equatoriano, o vazamento de petróleo foi causado devido a um deslizamento de terras causado pela chuva recorde. Tá? O oleoduto rompido é da empresa OCP Equador, tá? Uma empresa privada, e os danos estão sendo monitorados, porque o governo já proibiu o uso da água do rio pela população da região. Bem, do Equador vamos para a Bolívia, já que a Drug Enforcement... Você está colocando a Bolívia no Bacia do Pacífico, é isso? Você está dizendo que Antofagasta é da Bolívia. Historicamente,
Eu não estou errado. Enfim. O senhor estará banido do Chile. O Alexis Sánchez participou dos 3 gols na vitória contra a Bolívia e ele nasceu numa região que era boliviana até a Guerra do Pacífico, né? Mas enfim, a Drug Enforcement Agency ofereceu a mesma quantia pela recompensa do Maximiliano Dávila Pérez, que era o diretor das Forças Especiais Bolivianas na luta contra as drogas e que passou pelos governos do Evo Morales e da Janine Áñez, e está com a cabeça a prêmio pela mesma quantia que o Chapo Guzmán, né? E, enfim, ele está preso em La Paz por lavagem de dinheiro, mas foi sentenciado também por uma corte de Nova York por colocar à disposição de narcotraficantes aviões e homens nessa rota, né, que passa pela Bolívia, né? Ele que foi preso recentemente tentando fugir do país pela fronteira com a Argentina, na localidade de Villazón. E essa prisão acabou gerando uma troca de farpas dentro do movimento al socialismo, o partido governista, já que o próprio Dávila veio a público, né, atacar o atual ministro do governo, o Carlos del Castillo, que é próximo do Luiz Arce, dizendo que a partir da prisão dele mesmo está querendo incriminar o Evo Morales, né, meio tirando qualquer responsabilidade do ex-mandatário boliviano, né? Lembrando que ele era um homem tão poderoso que foi um dos poucos que se manteve no seu posto depois do golpe de 2019. Bem, agora vamos para o Peru, já que o Pedro Castilho fará sua terceira reforma ministerial em 6 meses após estourar uma nova crise política. Pois é, né? O que aconteceu? A primeira-ministra, a Mirta Vázquez, né, que foi a segunda primeira-ministra do Pedro Castilho, ela renunciou, tá? Dizendo, e o que acontece, né? Quando você tem a renúncia do primeiro-ministro, você tem que renomear todo o gabinete pela lei peruana. A gente explicou isso na outra crise. Então, alguns nomes muito provavelmente vão ser mantidos, tá? Só que eles têm que ser renomeados. É basicamente isso. Então, nessa, né, mas de qualquer maneira, o governo peruano aproveitou, né, a ocasião para renomear o ministro, no caso, da economia, tá? O novo primeiro-ministro, que é o chefe de gabinete peruano, será o deputado Héctor Valer, tá? Que também é considerado um premier, um moderado de esquerda, mas ele tem uma característica que a gente comentou aqui na época da eleição do Pedro Castilho. Ele é um dos que defendem a ideia de uma nova constituição para o Peru. Tá? Mas, Felipe, temos um sobre la hora. O quê? Já que o Pedro Castilho deve desfazer a indicação do Héctor Valer, já que ele está sendo acusado de violência doméstica. Ah, que beleza. Então, mas assim, já teve a foto oficial lá, eles usando aquela faixa que tem as cores do Peru e tal. Então, eu acho que vai ter que ser o 4º gabinete. Sim. Então. Pois é. Que beleza. Saiu agora há pouco, né? Durante o programa eu estava acompanhando aqui a situação. Então teremos o quarto gabinete Pedro Castilho, mas o que eu ia mencionar só é que a Constituição peruana, né, ela é do período da ditadura Fujimori, né? Na verdade, a Constituição peruana, né, ela está ali no contexto, né, da dissolução do Congresso pelo Alberto Fujimori, e aí teve um referendo em 93 que aprovou a Constituição. Ainda assim, você tem muitos setores peruanos que falam que a Constituição
ela é uma herança de um período autoritário e que, por isso, o país tem que ter uma nova Constituição mais democrática. Uma discussão parecida, né, com o que ocorreu no Chile, em que você tinha, né, a Constituição do período Pinochet, mas eu ainda acho um pouco diferente, porque o referendo constitucional peruano, de 93, ele, na época, ele foi reconhecido pelos partidos. Ele não foi um referendo que nem foi o referendo de 1980 no Chile, que foi denunciado por todo mundo como uma farsa, né? Então, não tem um apoio tão grande assim a uma nova Constituição no Peru, né? Mas, de qualquer jeito, vai ser refeito o gabinete, então não importa o que ele acha, então não tem mais o que falar do gabinete peruano, né? Já que temos aí, né, uma acusação de violência doméstica contra o novo velho primeiro-ministro peruano. Lembrando que o primeiro-ministro, no caso peruano, seria o chefe da Casa Civil, né? Ele é o chefe do gabinete, chefe dos ministros, né? Ele não é um chefe de governo propriamente dito, né? Aí, eu queria rapidamente passar uma coisa que nossa querida ouvinte Miriam Soares mandou, ela que é professora de castelhano, que uma maior precisão sobre o desastre ambiental no Peru, que a gente comentou no programa passado. Por quê? Porque quando a gente falou da formação, né, de grupos, de brigadas populares para retirar o petróleo das praias, eu fiz aquela comparação com a situação no Nordeste brasileiro alguns anos atrás. Mas ela mandou que esses grupos populares foram formados no Peru sob gerenciamento da empresa e que essas pessoas não estariam sendo devidamente remuneradas nem devidamente protegidas contra os efeitos tóxicos do petróleo, de entrar em contato com o petróleo. Então não são pessoas voluntárias falando, não, vamos limpar as nossas praias, mas pessoas que foram organizadas pela empresa, pela Repsol, e que não estariam sendo devidamente remuneradas nem com devido equipamento de proteção, tá? Então fica esse esclarecimento que a nossa ouvinte mandou sobre a situação no Peru. E aí a gente vai para uma notícia que muitos dos nossos ouvintes marcaram a gente nas fotos, né, foi que o Bolsonaro e o Pedro Castilho se encontraram em Porto Velho, em Rondônia, nessa quinta-feira, dia 3. Né? Lembrando que o Bolsonaro não foi à posse do Pedro Castilho, foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, já que o Pedro Castilho é de esquerda. Né? O Mourão também vai representar o Brasil na posse do Boric, porque também é de esquerda, né? É um critério ideológico do presidente do Brasil. Na época, inclusive, a gente comentou, né, que o Mourão foi num avião KC-390 da Embraer, que é um cargueiro militar, né, muito provavelmente porque o Peru vai substituir parte da sua frota de cargueiros. E tivemos esse encontro no Palácio Rio Madeira, que é a sede do governo de Rondônia, e o Bolsonaro disse que superaram as diferenças e que queremos uma América do Sul livre, com liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e ter uma boa relação importante para a democracia imperar de fato. Tá? O Bolsonaro tirou foto usando o chapéu de rondeiro, né, do Pedro Castilho, né, os dois lá sorridentes e tal. Lembrando que também na época, quando o Pedro Castilho venceu, o Twitter oficial do Bolsonaro tweetou, muito provavelmente, né, pelo filho Carluxo. dele. Né? Perdemos agora o Peru. Só um milagre para reverter, vai reassumir um cara do Foro de São Paulo. Né? E o que aconteceu? O encontro foi para promover uma cooperação com foco no funcionamento de sistemas de informação, de telemedicina, de cooperação sanitária e também cooperação policial conjunta na zona de fronteira. Lembrando que na fronteira entre Peru e Brasil, né, nós tivemos episódio com aqueles diversos refugiados haitianos, né, que ficaram ali presos na fronteira devido às questões de política sanitária da pandemia e que também tivemos repressão policial naquele episódio.
né? Então, eu não sei se tem alguma ligação direta ou indireta, mas me lembrou desse episódio porque está ligado à questão sanitária, à questão também falaram da prática de telemedicina. Não sei se tem muitos brasileiros cursando medicina no Peru, como tem muito brasileiro cursando medicina na Bolívia, no Paraguai, ou se são para médicos brasileiros atenderem peruanos, médicos peruanos atenderem brasileiros, não sei dizer nesse momento, tá? Peço desculpas. Para quem se interessar, para quem, por exemplo, estuda para o CACD, para quem acompanha isso, para quem acompanha esse tema por questões profissionais ou familiares, enfim, entrem lá no site do Itamaraty, tá na seção Notas à Imprensa, declaração conjunta completa, são no total 36 itens. Falam da abertura, inclusive, da criação do vice-consulado brasileiro em Cusco para os próximos meses, já que dos 170 mil brasileiros que visitam o Peru anualmente, quase 75 mil passam por Cusco. Falam de cooperação na Amazônia, de cooperação em defesa, enfrentamento da pandemia, cooperação técnica humanitária, também fala de uma conexão multimodal, ou seja, ferrovias e rodovias ligando os dois países, também uma conexão marítima entre os dois países, usando a bacia amazônica, tá? Não tem, até por uma questão de tempo aqui, né, passar por todos os itens, mas, repito, está lá na íntegra, e você que estuda castelhano pode aproveitar o fato de que você tem uma tradução ali oficial entre português e castelhano do mesmo texto. Então você pode brincar ali de fazer a tradução e conferir depois com a tradução oficial, né? É um exercício de estudar um idioma que você pode fazer gratuitamente usando aí a nota. É o velho ensino instrumental. E falando em presidente do Brasil, né, já que você já pôs a Bolívia na Bacia do Pacífico, a gente vai botar o Brasil também na Bacia do Pacífico, já que os antigos caminhos indígenas ligavam o litoral de São Paulo o Império Incaico. Então a gente vai formar aqui uma grande rota do Peabiru. Lembrando que o presidente do Brasil vai para, né, a Rússia visitar o Vladimir Putin, né? E estão botando muita responsabilidade em cima dos ombros do Bolsonaro. Pois é. E o que acontece? Segundo parte da imprensa brasileira, tá? O Antony Blinken, lembrando, a viagem é dia 14, então ainda tem 10 dias. Tá? O Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, ligou para o Carlos França, tá? Nesse último domingo, para dizer que a viagem do Bolsonaro à Rússia poderia ser interpretada como um sinal de que o Brasil estaria tomando um lado na crise, né? E aí o Bolsonaro falou que a gente espera que tudo se resolva no maior clima de harmonia, o Brasil é um país pacífico, e se o assunto Ucrânia vier à pauta, será por parte do presidente Putin, não da nossa parte, né? E aí ele também ainda aproveitou para bancar o carente, né? Falando que, olha, Brasil é Brasil, Rússia é Rússia, queremos relacionamentos com o mundo todo. Não é verdade, porque ele não quer relacionamentos com o mundo todo, mas ele tem que dizer isso. Pelo menos está dizendo, né? E assim, ele aprendeu o que é diplomacia nos últimos dias. Pois é. E ele falou, se o Joe Biden me convidar, irei aos Estados Unidos com o maior prazer. Né? Ou seja, bancou o carente, né? Falou, Joe, você não me convidou, né? Ainda não pude ir nos Estados Unidos de novo. Esquece tudo que eu falei, tava doidão. Pois é, esquece que eu fui o último líder americano a te dar parabéns pela sua eleição, que o meu então chanceler na época falou de fraude. Que eu torci publicamente pela vitória do seu concorrente. Pois é, esquece o Ernestão. Um abraço, Ernestão, estamos com saudade. Mentira, não tô não. Bem, a gente termina a nossa volta pelo Pacífico no Chile, já que no último domingo tivemos um grande protesto no norte do país, mais precisamente na cidade de Iquique, na região de Tarapacá. E aqui fica o meu elogio à manchete da Deutsche Welle, né, que diz que foi um protesto contra migrantes irregulares e não ilegais, que era o mote do protesto, já que no dia 25, na terça-feira da semana passada,
Houve um episódio de violência de 7 venezuelanos contra 2 carabineiros chilenos e que acabou viralizando nessa região. E, enfim, o protesto contou com 4.000 pessoas e que também descambou para a violência, no qual um venezuelano foi agredido, além de um acampamento que havia sido esvaziado anteriormente ter tido as barracas e pertences desses imigrantes destruídos, né? Eles que acabam passando pelo norte do Chile em direção a Santiago, vindos tanto do Peru quanto da Bolívia, né? 2 rotas desde a Venezuela, né? Também passando pelo Brasil, enfim, mas a questão dos venezuelanos no Chile tem sido bastante debatida desde a penúltima eleição presidencial, sendo uma pauta bastante quente, né? Infelizmente a gente vê aí mais um episódio de xenofobia no nosso continente,